Bom dia, aventureiro, bom dia, aventureira. Hoje eu vou usar o livro do jogador para a gente, no nosso guia Kiral para Dungeons and Dragons de hoje, falar um pouquinho sobre os personagens. Então, se a gente pegar o contents do livro do jogador e ali logo na introdução, vou pegar essa introdução aqui e dar um zoom nela. Olha lá, a gente tem uma parte que fala sobre aventureiros. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de sugerir a vocês a lerem essa introdução completa do livro do jogador. É uma coisa que eu não passei a não fazer nas últimas edições. Eu fazia muito no começo, destrinchando o livro, e eu passei a abandonar isso partindo do pressuposto de que a gente já tem esse XP. Mas eu acho muito legal como usar esse livro, como jogar. São algumas descrições, alguns textos ali que nunca a gente pode deixar de ler. Eu acho que é um XP muito legal. Eu defendo essa ideia de que tudo é XP e de repente ali pode ter mais um XPzinho pra gente, né? Mas eu vou dar o foco aos aventureiros, porque nesse tópico, né? Porque o Dungeons and Dragons quinta edição, ele parte do pressuposto de que os personagens são aventureiros. Então aquele personagem, quando você vai construir o personagem, aquele personagem que surgiu ali na construção, ele assumiu a profissão de aventureiro, vamos dizer assim. Essa é a proposta oficial ou a sugestão oficial da quinta edição. É você pegar o background do seu personagem, né, o passado dele, o histórico dele, a bagagem que ele tem, e tentar explicar dentro disso o que o levou a seguir uma carreira, assumir-se como um aventureiro. E eu acho essa proposta bem legal, porque a gente faz uma inversão, né? Ao invés do jogador que está na função de DM, de Dungeon Master, ficar tentando pescar o personagem, justificar por que aquele personagem vai entrar na aventura, essa responsabilidade ela é do jogador. Pensando assim, você, o seu personagem, assumiu embarcar uma carreira, uma vida de aventureiro. E por que você resolveu abarcar nessa vida, né? E isso você tem que justificar em cima dos parâmetros que você construir na sua bagagem, no seu histórico, no seu background. Se você era um artesão, se você era um soldado, se você era um artista, o que te trouxe até essa carreira, né? Bem legal. Claro que a gente pode variar muito essas propostas, mas é um começo para a gente pensar. Porque como a gente vai dar esse start inicial, a gente já vai temperar muito bem a proposta da nossa campanha, né? E aí, se a gente pegar agora na parte um do nosso capítulo, ali ó, na parte um a gente tem o passo a passo da construção dos personagens. E eu acho legal porque o livro reforça pra gente uma coisa que a gente já deveria saber, mas às vezes é uma falha, que o personagem ele vai muito além das estatísticas da ficha, né? Ele é uma combinação do que tem naquelas estatísticas da ficha com os nossos, né, com role-playing hooks. Que é isso? São os ganchos, as formas que a gente vai interpretar e representar isso e o que mais tiver na nossa imaginação. Então o personagem ele é muito mais do que a ficha. Eu gosto de defender a ideia de que a ficha, na verdade, ela é um parâmetro para o jogador começar ou usar a sua interpretação e representação. Então ele vai representar e interpretar a partir desses parâmetros. Esses parâmetros eles são só um norte. Então se você tem pontos de inteligência mais alto, você pode interpretar e representar um personagem mais estudado, um personagem que fala mais de uma língua, um personagem que busca pelo conhecimento. Se você tem um carisma alto, você pode buscar a interpretação de personagens que são mais eloquentes, personagens que gostam mais de interagir, ou que são mais imponentes, porque carisma é uma coisa muito abstrata, né? De repente ele é um líder nato, ele é um cara que tem imponência na fala, uma presença muito forte. Eu gosto muito de usar o exemplo do Tywin Lannister, né? De Game of Thrones. O Tywin Lannister é um personagem extremamente carismático, mas não pela beleza, não pela agradabilidade que ele gera, mas pela imponência. Ele tem uma presença muito forte, e isso também é carisma. Então isso é muito legal, a gente pensar além do que está ali na ficha e o jogador buscar as referências da ficha, às vezes como parâmetro para sua forma de representar e interpretar. Não sei, mas eu acho legal essa proposta. Mas aí eu vou trazer um pouquinho os atributos que são um dos parâmetros que a gente tem no personagem. E eu queria discutir isso com vocês. A quinta edição ela traz força, destreza,
constituição, inteligência, sabedoria e carisma como atributos principais para a gente construir o esqueleto do personagem. Então, isso você pode pegar o livro e ler detalhadamente qual que é a proposta no parâmetro de cada um desse. Mas eu vou resumir aqui como um tomate, que eu acho muito legal essa piada, essa brincadeira. A ideia é: força é a velocidade, né, a capacidade que você tem de esmagar um tomate. A destreza é a capacidade que você tem de fazer malabarismos com múltiplos tomates. A constituição significa quantos tomates você é capaz de comer sem passar mal. Inteligência é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é saber que não se faz salada de fruta com tomate. Carisma é você conseguir vender uma salada de fruta de tomate. Eu acho muito legal isso, é óbvio que é uma brincadeira, mas para você ler esses parâmetros, como eu falei, carisma não é simplesmente a beleza. Ele pode significar uma presença, pode significar muita coisa, né? Qual a diferença de sabedoria para inteligência? Será que sabedoria tem mais a ver com o conhecimento do que está em torno, com os 5 sentidos, com a sua correlação com em volta? E inteligência tem mais a ver com erudição? Isso a gente pode pegar no livro, esses guias, eu sugiro ler, mas você também pode dar o seu tom em cima disso no jogo. E a quinta edição, ela traz 3 propostas oficiais, né? 3 propostas para você construir esse esqueleto de pontos de atributo no seu personagem. E eu vou citar aqui. O primeiro deles seria você construir isso de forma aleatória, né? De forma randômica, onde cada jogador vai jogar 4 dados de 6 faces e escolher os 3 maiores. E com isso ele vai ter de forma sorteada a sua distribuição de atributos. Uma outra proposta seria você pegar um padrão, que é o 15, 14, 13, 12 e 10, e distribuir da forma que você quiser. A vantagem de pegar o padrão e não usar o sorteado é que você vai ter vamos dizer assim, uma justiça de equilíbrio entre os jogadores. Nenhum jogador vai ter atributo menor que 8, nenhum jogador vai ter atributo inicial maior que 15. É claro que isso depois vai ser somado aos bônus raciais, mas isso impede extremos, né? Não teria como você ter 18 no começo de jogo e não teria como você ter um 3, um 4, um 5 no começo de jogo. Ou seja, você achata mais essa normalidade e não tem personagens muito discrepantes entre um e outro. Eu acho as duas propostas legais. Eu confesso que na quinta edição eu não usei nenhuma vez que eu mestrei personagens atributos sorteados, mas eu também não usei a distribuição padrão. O que eu usei é uma opção, né, uma regra opcional que eles trazem aqui, ó, uma opção variante, uma variável, que é você fazer o que o pessoal chama de point buy. Ou seja, você tem 27 pontos para construir o seu personagem e você distribui nessa tabela que tem Ability Score Points, e você distribui como você quiser, tendo sempre um 15 como máximo. Foi o que eu usei até hoje em todas as campanhas que eu comecei na quinta edição. Eu gosto mais dessa proposta para a quinta edição, embora eu acho que escolher isso também vai dar um tom para o seu jogo. Porque se você quiser uma pegada mais old school, por que não mandar sortear 3d6 na ordem que sair? Aí você já deu um parâmetro muito poderoso para a forma como vai jogar a quinta edição, né? E eu acho isso legal, isso é discutível. Eu acho que jogar a quinta edição de forma estruturada, oficial, eu acho que fica mais legal, mais equilibrado você fazer esses 27 pontos distribuídos. Embora eu não desconsidere a aleatoriedade, principalmente se a nossa proposta de jogo é buscar mais o old school, né? É isso. Hoje era isso que eu queria trazer nesse vídeo pra gente. É um segundo vídeo, né? O primeiro vídeo técnico, mas é o segundo vídeo desse guia, que seria não sobre personagens em geral, porque tem muito pra gente falar sobre isso, mas a gente pensar um pouco disso, de que a ficha é mais um parâmetro, a gente tem que pensar muito mais além disso, e como vocês gostam, como vocês arbitram a forma de distribuir os pontos dos personagens, e que com certeza isso vai dar um tom muito forte à sua mesa. Era isso que eu queria discutir hoje. Óbvio que eu vou ler os comentários e o truco de vocês aí embaixo para a gente conversar, trocar esse XP e isso alimentar outras opções de guia. Por hoje é isso, um abraço
e até o próximo vídeo.